família, vamos lá, tá na hora do vídeo e videozinho acredito que seja até rápido. Tem 3 matérias, mas eu acredito que seja rápido. Pauta aqui, tá? Número de pedidos de benefícios sociais é o segundo maior de todos dos últimos 10 anos. O que isso quer dizer? Que o povo está pedindo ajuda para o governo. Ó, estou sem dinheiro, me empreste. Salários reais de junho caíram pelo 6º mês consecutivo. O que isso quer dizer? Que o valor do salário mediante a inflação está perdendo valor. E já está o 6º mês consecutivo perdendo valor em relação à inflação do Japão. Tá. E, como última matéria, se o presidente Trump estiver insatisfeito, voltará a aplicar a tarifa de 25% sobre os outros automóveis e outros produtos no Japão. Então você já sabe que dependendo, o Japão corre o risco de voltar aos 25%. Tá. Então vamos lá, sem firula. O número de solicitações de benefícios sociais em maio deste ano foi de 23.028 em todo o Japão, com uma queda de 3,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Mas é o segundo maior para o mesmo mês nos últimos 10 anos. Caiu, mas subiu. Então já dá para você ter ideia, né? Faz lógica? Não faz, mas tá, é o Japão. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão, o número de pedidos de assistência pública em todo o país em maio desse ano foi de 23.028, com uma redução de 924 pedidos, ou seja, 3,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Embora este seja o segundo mês consecutivo de queda em comparação com o mesmo mês do ano passado, o Ministério do Trabalho do Japão afirma que este é o segundo maior número de pedidos de assistência social, caso de assistência pública, dos últimos 10 anos. Por mais que tenha caído, subiu. Faz lógica? Não faz. É Japão, tá? Japão sendo Japão, então nem tente questionar, porque a grande maioria dos relatórios do Japão é assim: ah, aumentou os ganhos, beleza, mas aumentou o déficit também. Porra, faz sentido? E os relatórios do Japão são assim, tá? Então, os relatórios do Japão são todos trocadilhos. Se a pessoa não ficar esperta, ela é passada para trás. Simples, tá? Então, tem muita gente que vai falar para você: ah lá, diminuiu o número de pessoas que pediram ajuda. Sim, mas foi o segundo maior nos últimos 10 anos. Porra, então o que está valendo mais? O que diminuiu ou o que subiu? Tá. Então, vamos lá. Além disso, 19.922 domicílios começaram a receber assistência pública em maio desse ano, com uma redução de 772 domicílios, ou seja, 4,7% a menos em comparação ao mesmo mês do ano passado. Então foi cortando, tá? Esse 4,7% foi pessoas que estavam sendo eliminadas do programa. O número de domicílios recebendo a assistência pública do Japão foi de 1.645.756, com uma redução de 6.073, ou seja, 0,4% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Então o Ministério do Trabalho e Bem-Estar Social do Japão comentou: o número de solicitações diminuiu por 2 meses consecutivos em comparação com o mesmo mês do ano passado, mas a redução não é significativa. Eu acabei de explicar, não faz sentido, pô, o negócio cai e sobe. Continuaremos monitorando de perto as tendências e trabalhando para garantir que as decisões sejam tomadas prontamente para aqueles que precisam de assistência pública. O que isso quer dizer? Você vê que como é que se fala assim? O que eles falavam mudou. Antes eles falavam, né, no caso assim, a retórica deles: ó, tá com problema, vem aqui que nós vamos te ajudar. Você vê que essa frase mudou. Continuaremos monitorando de perto as tendências e trabalhando para garantir que as decisões sejam tomadas prontamente para aqueles que necessitam de assistência pública. Então não é todo mundo que está sendo aceito. Então, para você que é estrangeiro e precisa da ajuda da prefeitura, você pode ir lá, mas não quer dizer que você vai ser aceito no programa. Tá falando aí, tá? Só que com outras palavras. A partir da hora, para garantir que as decisões sejam tomadas prontamente. Então, não é igual para todo mundo. Tem decisão, tem divisão. Para aqueles que precisam de assistência pública,
Japonês e estrangeiro. Japonês, você precisa de assistência pública? Precisa. Então você tá aceito. Estrangeiro, você precisa de assistência pública? Preciso. Não, você não está aceito. Fora. Pulando de matéria. Tá. Japonês, você está muito radical. Porra, não tem como, não sei. Tá. Para quem está assistindo as matérias das últimas semanas, porra, é tenso. Eu ainda tento minimizar muita coisa aqui no canal. Mas para quem está lá todo dia procurando o raio das matérias para trazer para você, tá? Para você ficar bem informado, pô, a gente acaba até se contaminando. Eu acabo me contaminando com esse tipo de coisa. Porque é muita coisa. Saiu muita coisa. De ontem para hoje saiu muita matéria, mas eu não posso trazer. Tá? Não é que eu não posso trazer, poder eu posso. Mas vão ser muitos vídeos. Mas muitos mesmo. Se as pessoas já reclamavam de um vídeo de 1 hora, você já imagina eu gravar 5, 7, 10 vídeos de 10, 15 minutos. Eles não vão assistir. Então é aquela velha história. Eu vou trazer conhecimento, eu vou dar pérolas aos porcos. Porra, besteira. Então eu trago só aquilo o mínimo necessário. Se a pessoa achar que ela deve pegar conhecimento a mais, pô, que ela vai atrás agora. Porque minha paciência em relação aqui no canal do YouTube, no TikTok, zerou. Minha paciência nesse ponto zerou. Tá? Então eu vou trazer só o mínimo necessário. Pô, quer se dar bem? Pô, vai atrás das informações agora. Meu canal não é mais relevante para isso. Tá? Então, continuando aqui. Japonês, você está revoltado? Tô cansado. Vamos falar. O valor total dos salários em dinheiro por trabalhador em junho deste ano, incluindo salários base e bônus, aumentou 2,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado, marcando 42 meses consecutivos de aumentos. Você acredita nisso, né? Mas tá bom. No entanto, o crescimento salarial não acompanhou a alta dos preços e os salários reais ficaram negativos por 6 meses consecutivos. Aí eu pergunto para você, do que adianta o governo japonês falar? Estamos dando aumentos de salários por 42 meses seguidos, mas eles não fazem jus à inflação. Vale de alguma coisa? Tá. Então o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, que realiza sua pesquisa mensal de trabalho visando 30 mil empresas com 5 ou mais funcionários de todo o país, divulgou os números preliminares para junho, de acordo com a pesquisa. Poderia ter trago de julho? Poderia, até porque nós já estamos em agosto, mas você vê que eles fazem de sacanagem. Tá? De acordo com a pesquisa, o salário médio em dinheiro dos funcionários, incluindo a base, pagamentos de horas extras e bônus, foi de 511.210, com um aumento de 2,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando 42 meses consecutivos de aumento. Olha só. Eu vou ler de novo para não evitar equívoco. De acordo com a pesquisa, o salário médio em dinheiro por funcionário, incluindo o salário base, pagamentos de hora extras e bônus, foi de 511.210. Então você vê que eles incluíram tudo e deu esse valor. Não é um valor alto em relação a bônus, mas nem de longe. Tá? Então você vê que até mesmo com bônus os caras não estão ganhando muito. Tá? Mas olha, continuando aqui. Desse total, os salários regulares, é aquela média, tá? Que incluem o salário base, aumentaram 2,1% para 270.244 ienes. Enquanto os bônus e outros pagamentos especiais aumentaram 3% para 221.391. Então você vê que a média do bônus é 221 mil. Então se você vê reportagens falando, olha, o Japão está pagando bônus de 900 mil ienes, você desconfia. Porque essa aqui é a base. Tá? Da mesma forma, tem salários altos pra cacete. Mas você vê que de acordo com o governo, o salário base, 270 mil no Japão. Japonês, e aí? Eu falo assim por quê? Porque isso aqui são os próprios números do governo. Se você quiser me questionar, não há problema, mas vá lá na página do governo e olhe.
antes que venha me apurrinhar o saco. Tá? Enquanto isso, o crescimento salarial não acompanhou o aumento dos preços, resultando salários reais caindo em 1,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Então você vê que o salário caiu 1,3% em relação à inflação aqui no Japão. Por isso que eu falo para você, quer vir para o Japão trabalhar? Não há problema, venha. Mas só tome cuidado. Tá? Tome muito cuidado onde você vai se empregar. Depois que você assinou o contrato, não tem volta. Então faça pesquisas, pelo amor de Deus, eu canso de falar isso. Faça pesquisa, vá lá, entra nos grupos do Facebook e pergunta, como é que é tal empresa, como é que está o serviço em tal empresa, como é que é tal local para morar, porque tem esse negócio hoje em dia influencia. Se o custo de vida for muito alto naquela região, por mais que você ganhe bem, você vai gastar tudo. E isso é loucura. Porque todo mundo, não vejo todo mundo, mas a grande maioria vem para cá com um sonho. Vamos conseguir uma casa, ou vamos montar um negócio, ou vamos ter uma qualidade de vida melhor. Mas se você sai torrando todo o dinheiro e não consegue fazer alguma coisa, né, guardar ou fazer investimentos em alguma coisa, tu vai ter um futuro muito mal, muito ruim lá na frente. E o próprio governo já está demonstrando isso. Então, tome cuidado, pelo amor de Deus. Tá? Então, continuando aqui. Tá? Então, o Ministério do Trabalho e Bem-Estar Social do Japão comentou: os salários regulares têm aumentado constantemente, mas os salários reais continuam a cair. Monitoraremos de perto as tendências, incluindo os bônus pagos em julho, para ver se os salários reais aumentarão no futuro. Mas isso aí é sazonalidade. Se o bônus é pago em julho, vai ser só aquele número, é só para julho. Não vai valer para agosto, setembro, outubro. Por isso que eu falo, toma muito cuidado com informações, porque aquilo ali pode parecer que é uma coisa boa e não é. Tá? Por quê? Questão do problema de interpretação. Tá? Mas continuando aqui. O presidente americano Donald Trump disse que os investimentos de 550 bilhões do Japão acordados nas negociações tarifárias entre o Japão e os Estados Unidos é como um contrato. O dinheiro já é nosso. Ao mesmo tempo, ele afirmou que as negociações comerciais com a China estão se aproximando de um acordo e expressou sua intenção de se reunir com o presidente Xi Jinping ainda esse ano, caso o acordo seja alcançado. Em entrevista por telefone no canal econômico CNBC, Trump comentou sobre o investimento de 550 bilhões do Japão, acordado nas negociações tarifárias entre Estados Unidos e Japão, dizendo: é como um bônus de assinatura que um jogador de beisebol recebe ao assinar um contrato. O dinheiro já é nosso, né? É o nosso dinheiro para investimentos. Porque o Japão, ele se comprometeu a dar 550 bilhões para o Trump, para os Estados Unidos. Faz sentido? Porra, não faz. Mas de qualquer maneira, o Japão fez isso, para poder conseguir fechar algum negócio, né, com o Trump. Só que quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que na parte alfandegária americana, com a União Europeia está tudo ok, com o Japão não tem falando nada. Então as coisas estão muito esquisitas pro lado do Japão. Parece que o Akazawa, eu falo parece porque eu não estou lá para confirmar, mas parece que o Akazawa foi para os Estados Unidos para pedir para eles adiantarem, né, e dar como é que se fala assim, um parecer melhor em relação às tarifas. Porque fizeram um acordo ali, mas não tem nada por escrito, não tem nada confirmando, não tem nada. Então você vê assim, o que vale é a palavra do Trump. Se o Trump falar, não, vamos mudar tal coisa aqui, é o que vai ser válido. E tem como confirmar alguma coisa? Não, não tem como, não tem nada escrito. Esse é o grande problema. Então você vê que o Japão vai continuar sendo explorado pelos Estados Unidos, vai continuar. Tá? Continuando aqui. Trump também comentou sobre os investimentos de 600 bilhões acordados com a União Europeia, dizendo: não precisamos devolver, vamos investir aonde quisermos.
indicando sua intenção de aumentar as tarifas caso os fundos não sejam efetivamente investidos. O que isso quer dizer? O Trump vai falar: eu quero tanto de quantia de dinheiro nesse investimento aqui. E acabou. Se a União Europeia não colocar, aumenta a taxa. E a mesma coisa para o Japão. Tá? Durante as negociações tarifárias, o secretário do Tesouro, Bessent, avaliará trimestralmente as implementações do acordo de investimento entre Japão e Estados Unidos e declarou: se o presidente Trump, estiver insatisfeito, voltaremos a aplicar as tarifas de 25% sobre os automóveis e outros produtos. Então você vê que o Japão está seguro, mas nem de longe. Tá? No futuro, a atenção estará voltada para como o Japão, a União Europeia e outros países implementarão o acordo e como o Trump os avaliará. Então, se o Trump acordar com o fiofó virado, ele falar: não está legal esse nosso do Japão, é 25%. E o cara é meio doido. Tá? Para ele fazer isso, pouco custa. Então, por isso que eu falo para você, eu ressalto de novo. Está empregado? Evite de pular de emprego nesse momento. Porque se você pular de emprego agora, dependendo de veterano, você vai cair para novato. E se tiver um corte na empresa, você sabe quem que são os primeiros a rodar. Não precisa ser muito inteligente. Tá? Então, por isso que eu falo, segura a onda onde você está, pelo menos até essa turbulência Trump passar. Vai passar logo? Vai depender na hora que concretizar as tarifas. Entrou 15, beleza. Passou 6 meses, quase um ano. Não houve alteração, então vai continuar assim, a coisa vai continuar tranquila. Aí, a coisa vai fluida. Caso contrário, vai continuar essa turbulência. Você vê que o mercado aqui no Japão, o mercado de ações, está uma turbulência. Um dia cai, outro dia sobe, um dia cai, outro dia sobe. Cai 2 seguidos, sobe um, cai 2, sobe um. Está tenso o negócio, não está totalmente estável, diferentemente do Brasil. O Brasil está muito mais, estável do que o Japão nesse momento. Por incrível que pareça. Por mais que esteja aquela turbulência, 50% para alguns produtos, injeção de 40%, caiu para 10%, mas ainda tem muita coisa, está muito mais tranquila. Tá? No Brasil, nesse ponto. Tá? Principalmente na parte do agro. Quem acompanha os fiagros, não é indicação de compra, tá? Tanto que eu não vou falar nem nome de fiagro, mas dá uma olhada nos fiagros, como é que tá, ó. Quer ver? Só para você ter uma ideia, mais ou menos. Tá? Isso é o que eu vou te mostrar da minha carteira. Um fiagro que eu tenho. Um só. Os outros eu não vou mostrar, não. Porque é aquela velha história. Por mais que a gente fale, se a gente não mostra, com exemplos, dando exemplos mesmo, assim, reais, concretos, como é que se fala assim? A validação é diferente. Da mesma forma, a pessoa fala assim: não, pode acreditar em mim, eu invisto, eu tenho mais de não sei quantos milhões de investimentos. Mas se a pessoa não te mostrar, não significa nada. É a mesma coisa, tem a porta da minha casa. Se eu falar que aquela porta ali é uma soleira que vai para o mundo, como é que fala assim? Para o mundo exterior, ela vai ser um portal para o mundo exterior, baseado no que eu acredito. Mas para você, pode ser só uma porta de passagem. E aí? Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado nesse ponto. É igual isso daqui. Só vou te mostrar isso aqui. Em relação ao meu preço médio, tá 6%. Até semana passada, ele estava 12%. Você vê que ele desvalorizou um pouco em relação a essa medida do Trump, mas ainda está com 6%. Está muito acima da média normal. Fiagro. Tá? Antes que alguém fale alguma coisa, você vê que é muito que eu tenho? Não é muito, mas olha, eu já ganhei R$25 só com isso aqui. Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo na tua vida? Claro que minha carteira não é só isso, tá? Isso aqui, como é que você fala assim? Eu não tenho muito, eu não consigo investir muito, mas você vê que... Aí eu vou fazer uma pergunta para você, o que você está fazendo
na tua vida para você ganhar dinheiro dormindo, para você crescer na vida, para você poder se aposentar. Só INSS, ou como é que se fala assim, os Nenkin aqui do Japão, não vai ser suficiente. Tô te mostrando. Você vê que eu ganhei R$25 ali dormindo, sem ter que fazer força. Sem contar os outros. E aí? Então, dá para você construir um futuro melhor, você ganhar o dinheiro dormindo, fazer o dinheiro trabalhar para você, dá. Mas vai depender do quê? Da sua esperteza, da sua sagacidade, do que você vai fazer. Da mesma forma, eu cansei de falar aqui, invista, né? Ou, como é que se fala, monte um negócio, ou estude. Não, fui rotulado, fui xingado, fui apedrejado. Você fica falando esse tipo de coisa que não sei o que, blá, 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 blá. Então não quer fazer, não faça, o futuro é de cada um. Tá? Só que lá na frente, a colheita é obrigatória. Você não precisa plantar nada, mas lá na frente a colheita é obrigatória. Então eu te mostro aqui certas informações que dá para as pessoas crescerem, dá para as pessoas ganharem. Ainda assim, eu mostrando certas informações, a gente apanha, porque a gente não consegue alegrar todo mundo. Então é melhor, para a gente evitar de ser mulher de malandro, a gente para de falar. A gente para de, como é que se fala assim? A gente cansa, eu cansei. Tá? Então, eu te mostro certas informações, o que você vai fazer da tua vida, é contigo, tá? Mas dá para você ter um futuro muito bacana lá na frente, só depende de você. Daqui a pouco vai aparecer como é que fala assim? Alguém falando, nossa, minha carteira rende melhor que a sua. Beleza, não há problema. Sinal que você é melhor que eu. Simples assim. E eu, na minha humildade, vou seguindo e vou crescendo da melhor maneira que eu puder. Tá? Eu sugiro que você, se você puder, faça a mesma coisa. Porque você vê que as situações estão mudando muito rápido. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Se for no TikTok, clica no rosto bonitão ali. Para quem achou que eu tô falando meio áspero, sim, eu tô falando um pouco áspero. É para ver se as pessoas acordam, tá? Porque tá chegando no momento que, se as pessoas não acordarem, só querem bater e não querem apanhar, como é que se fala assim, vai ficar muito difícil. Tá? Então eu vou ficando por aqui e mais do